Amílcar, eu penso que a polícia fez... Primeiro, permita mesmo endereçar os meus pêsames à família, porque parte um angolano, independentemente das nossas interpretações sobre a sua atuação e sobre a sua passagem aqui na Terra, mas é preciso dizer que enquanto transita nós precisamos render e nos solidarizarmos com a família. Depois, eu não sei, Amílcar, se teremos polícia para prever que vai haver vandalizações. Eu duvido que alguém tenha previsto que haveria vandalizações, porque, Amílcar, nós estamos a falar de um funeral. Não é possível, num Mas funeral... Mas a polícia preparou-se, convocou inclusive uma conferência de imprensa para dizer que havia medidas de prevenção. Amílcar, a polícia saiu de 800 homens para 1.500 efetivos. O que é que podemos pedir mais da polícia? Não é um problema da polícia. É um problema do cidadão. O que é que o funeral... o que é que o funeral do músico tem que ver com a loja ao lado, vandalizada e telefones roubados? O que é que o funeral do cidadão tem a ver com alguém que passa com seu carro e a tomar o seu caminho e a tratar os seus assuntos? Amílcar, isso não é um problema de polícia. Eu até acho que se a polícia fosse muito mais interventiva, até do ponto de vista da utilização dos seus meios de persuasão, teríamos mais problemas. Nós temos aqui... Nós estamos a falar de um corpo policial que é das mais bem equipadas do continente africano. Exatamente, mas... Mas acho que nem todas as forças saíram. Sim, mas a questão é se precisavam sair. Eu penso que todos nós fomos traídos em relação a isso. Não era necessário sair. Não era necessário? Não. Eu fiquei bastante surpreso quando acompanhei pelas redes sociais o que aconteceu. Um grupo de indivíduos. Não vamos falar que... Então o assunto é bem mais grave. É preciso educar a população. Sim, há um grupo de indivíduos, não é? Que se aproveitaram da ocasião e não honraram com dignamente o nome de Nagrelha. Essas pessoas quiseram passar a mensagem de que os coduristas são anarquistas, são vândalos. Não é verdade. Os coduristas não são isso. São jovens que sabem o que querem. Só que esses maleantes... Mas a Polícia Nacional não tinha condições de fazer mais. Não, no meio daquela multidão, quem haveria de acreditar que determinados indivíduos fossem àquele local para assaltar? Quer dizer, são indivíduos que não foram tomar parte do funeral de Nagrelha, foram exclusivamente para assaltar. Porque até coduristas perderam seus meios. Perderam telefones, perderam... seus cabelos postiços foram arrancados. Vemos viaturas que estavam a passar, a inclusive da TVzinho. A viatura. Não, isso não são os coduristas. E fico muito triste quando vejo que pessoas que participaram nessa vandalização são punidos com 10, 15 dias de prisão. Desculpa, essa medida não é uma medida de prevenção geral. Eu acho que os tribunais têm que ser mais sérios nessa questão. Porque as medidas do tribunal têm de servir de prevenção geral. O que é que significa 10 dias de prisão para alguém que esteve envolvido em atos que poderiam, e puseram de forma indireta, mas, né, a vida de uma pessoa? Nós estamos a falar de um cidadão, de um jovem, que disputou a popularidade com José Eduardo dos Santos no Sambizanga. Sim, nós não estamos a ir por este lado de alguém que teve o carisma que ele teve, mas... a forma como outras pessoas se aproveitaram do momento para pôr em causa aquilo que seria a verdadeira homenagem a que o Nagrelha merecia. Veja que há pessoas que vieram de Benguela, vieram de Mochico, vieram de vários pontos do país para participarem nesse ato. Não é aceitável que meia dúzia de indivíduos perturbem a ordem pública, ponham em causa o bom nome de Nagrelha. Então devemos desculpar a Polícia Nacional, é isso? A Polícia Nacional conteve e foi muito bom, porque se a Polícia Nacional tivesse usado força excessiva, eu não sei o que é que teria sido naquela grande multidão. Aliás, tivemos meios policiais destruídos, policiais também feridos. Quer dizer, isso é completo, tem que ser reprovado isso. E do ponto de vista do exemplo para os meninos, não é? Há muitos meninos que ainda vão cantar e tocar kuduro, dançar também, que é um estilo de música angolana e é bom, mas é preciso não associar o kudurismo com
vandalismo. Quer dizer, é preciso retirar isso e olhar para... Amílcar, confundir isso com popularidade é completamente errado. Aliás, dizer que por ser tão popular é que aconteceu aquilo é completamente errado. Aliás, há cantores muito mais populares que não é preciso fazer isso. Amílcar, não é necessário. Amílcar, eu nunca tive... Mas muitas das letras do estilo Kuduro são músicas de protesto. Não entendo. É um estilo. Mas não é só o Sim. Kuduro, o reggae também é de protesto, o hip hop também é de Exatamente. protesto. Agora, Mas Amílcar, eu usamos também de preciso protesto. dizer, é preciso também dizer que há muitas letras de Kuduro que não são protestos, são insultos. É preciso dizer isso. Uma coisa é protestar, outra coisa é insultar. E aqui, aqueles que fazem assessoria aos músicos já têm que dizer isso. Aliás, o próprio Nagrelha deve Conhece ter uma alguma letra música... dos Lambas Deve do ter, Nagrelha? eu conheço umas tantas. Aliás, o próprio Nagrelha, num determinado momento, disse que Kuduro não é insulto, não é vandalismo, e, portanto, pelo menos nesse sentido fez esse apelo. Agora, os kuduristas também vêm melhorando. Ainda é preciso fazer muito mais. E, Amílcar, isso também se resolve com a educação. Mas, Amílcar, desculpe só, não podemos transferir a responsabilidade para os kuduristas. Não. O Kuduro não tem nada a ver com isso. Sim, mas, doutor, há Kuduro de insulto ainda, mantém-se. Isso Doutor, felizmente, nos últimos tempos, eu tenho que tirar. tenho tido a possibilidade de estar com os kuduristas e não é isso que nós passamos. O kudurista não é um bandido. É letrista também? Não. Gosto de poesia, escrevo poesia, mas não entro nessa área.